Olá a todos, bem-vindos ao Canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva não é um sentimento natural. O que eu quero dizer com isso? A raiva é um mecanismo de defesa que foi criado, lá nos primórdios para nos defender. Nós usamos a raiva de uma forma errada, então não podemos naturalizar a raiva. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura da raiva, as razões da raiva, as suas partes, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como controlar a raiva. Mas é importante saber toda a estrutura dela antes, para depois saber como controlar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse sentimento que, ao se sentir, ao se externalizar, traz prejuízo de qualquer forma. Se você externaliza, traz prejuízo, porque você cria ali uma situação que talvez você não possa controlar. E se você segurar, vai trazer também malefícios, porque conter a raiva vai prejudicar internamente, tanto fisicamente como emocionalmente. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva, ela se manifesta dentro de duas estruturas. É importante eu falar um pouquinho sobre isso, sobre a estrutura da raiva e as partes, como é que ela se desencadeia, para depois a gente falar como controlar. É claro que você que tem raiva, você quer saber como controlar esse sentimento, essa sensação. Mas é importante você saber a estrutura, porque sabendo disso, talvez você nunca mais sinta raiva. Porque quando você só aprende o mecanismo de controle, quer dizer que você vai continuar sentindo raiva, e a raiva não é um sentimento, como eu falei, natural. E isso não será, com certeza, interessante para você. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e depois vai pular para o controle. Bem, a raiva ela funciona tem duas estruturas. A estrutura física e emocional. A estrutura emocional ela vem antes. Porque a raiva ela é um mecanismo de defesa, como eu falei. É necessário que você perceba uma ameaça para sentir raiva. A percepção de ameaça tem a ver com a sua estrutura de pensamento, a estrutura emocional. Porque alguma coisa que você entende como raiva está te... uma coisa que você entende como ameaça está desencadeando isso. Então, a sua compreensão do que significa ameaça é muito importante. Então, essa é a estrutura emocional. E bem vem a estrutura física, com toda uma gama de reações, de sistemas funcionando dentro do seu corpo que liberam substâncias, liberam essa sensação que faz com que o seu corpo se prepare para o embate, se prepare para enfrentar. Então, toda aquela sensação que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, é toda a aliança dessas duas estruturas. Mas, como eu falei, é necessário que você entenda alguma coisa com ameaça. Esse é um ponto muito importante, porque se você não se sente ameaçado, nunca sentirá raiva. A ameaça no sentido de tirar você do controle, descontrolar as suas percepções. E como é que ela funciona? Ela funciona exatamente isso. Vem a ameaça, a sensação de ameaça. Ao você processar a ameaça na sua cabeça, o seu corpo, imediatamente, ele produz toda essa gama de substâncias, de impulsos, preparando o seu corpo para o embate. E acontece, depois de toda essa preparação física, você tem que reagir, O seu corpo fica num estado de alerta tal que você tem que reagir. Então você parte para a ação ou você segura aquilo. Mas o seu corpo produziu já toda aquela energia que você tem que colocar para fora, porque entende aquilo como uma ameaça. Então é muito importante você entender que a raiva funciona desta forma, trabalhando dentro dessas duas estruturas, a estrutura emocional e a estrutura física. Mas a estrutura emocional, e aí depois de trabalhar assim, ela funciona naquela sequência: percepção da ameaça, sensações físicas e a ação. Mas o ponto fundamental aqui
para que a gente possa passar para como controlar a raiva, é você perceber que na sua cabeça, nas suas percepções, existem noções de que, se for tocado nesse ponto, se for atingido esse ponto, você vai perceber como ameaça e toda essa estrutura, essas duas estruturas vão entrar em ação. Eu vou falar para você um caso de um paciente que eu tinha, que ele teve uma formação, até já falei, eu acho que algumas vezes aqui no canal, que ele teve uma formação, né, de origem, formação intelectual, da sua escolaridade, muito precária. Então ele tinha um problema com relação à fala e à escrita, principalmente com relação à fala. Então, quando ele falava alguma coisa errada e alguém corrigia, ele se sentia tão humilhado, tão ameaçado, que a reação dele era uma reação de raiva e era uma reação agressiva para com aquela pessoa que tinha feito aquele comentário. Então ele tinha ali um ponto que na cabeça dele funcionava como uma ameaça quando alguém o corrigia, porque revelava, né, para ele toda a sua deficiência naquele campo, toda a sua falta de habilidade, toda a sua fraqueza nesse assunto. Então era uma ameaça ao ponto dele ficar com raiva e agir de forma agressiva. Quando ele eliminou essa percepção de que aquilo era uma ameaça, a raiva com relação àquilo não funcionou mais. Quando alguém, mesmo ele falando algum termo errado e alguém o corrigindo, ele não sentia mais raiva, porque ele tinha uma outra compreensão com relação àquilo, a sua necessidade de avançar naquele campo. Então, quando você elimina a raiva, todo o processo físico, ele perde, ele não acontece. E a ação também não vai acontecer. Então é muito importante entender como é que funciona essa estrutura para pular para como controlar. Então agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou colocar aqui as fases do controle da raiva e a gente vai falar um pouquinho sobre falar delas, né, uma por uma, e a gente vai refletir sobre como a gente faz para controlar a raiva quando você não eliminou a ameaça e todo esse processo aconteceu com você. Então vamos dar uma olhada aqui nas fases, nos pontos de controle da raiva. Como vimos, existem 3 pontos básicos para que você, quando sentir a raiva no momento, você terá a capacidade de controlar. A primeira é a consciência. Então, assim, a possibilidade do controle vem com uma preparação prévia, né? Então, primeiro, a consciência da raiva, consciência de que você está sentindo esse sentimento, que você está deixando que esse sentimento tome conta de você. Então, ter a consciência disso é muito importante. A outra coisa é entender como é que funciona, né? Como é que é a estrutura desta raiva. Na realidade, quais são os gatilhos? O que desperta raiva em mim? Que é o que eu falei lá, tem a ver com a ameaça. Então, quais são os assuntos que me despertam sentimento? Quais são as fraquezas na minha estrutura emocional, onde eu me sinto ameaçado? Então, eu também tenho que ter a consciência que eu sinto raiva e entender quais são os gatilhos. E ao fazer isso, o próximo passo é a antecipação desse desencadeamento de energia. Então, se eu percebo que eu tenho raiva, se eu tenho consciência do gatilho, eu posso me antecipar a esse momento, evitando que esta sensação se apresente diante de mim. Então, quando eu percebo que a situação vai me levar para esse momento, que o gatilho está se aproximando, eu tenho que me desvencilhar. Eu estou falando do controle da raiva daquele momento, tá? Na realidade, o que eu estou pregando aqui é você procurar se antecipar a toda essa estrutura, tá? Mas se você é pego de surpresa, a necessidade dessa antecipação com relação a quando você percebe
que um gatilho seu que não foi resolvido está sendo trazido à tona, você, para não sentir aquilo, você tem que se desvencilhar, você tem que se antecipar para que o gatilho não seja realmente exposto e você, por não ter ainda feito toda a elaboração da consciência daquele tema que te ameaça, você possa não deixar que o desencadeamento das ações emocionais e físicas pegue você de surpresa, tá? Mas o importante, muito além de você saber controlar a raiva do momento, é você evitá-la, porque a raiva, como falei, não é um sentimento natural. Nós, hoje em dia, não temos razões para sentir raiva. A raiva vem da dificuldade de elaborar uma situação. Você viu muito isso, a gente viu muito isso aí nesses anos atrás, né? Quando as pessoas brigavam porque se tocava em questões relacionadas à sua falta de habilidade de lidar com certos assuntos. Então as pessoas partiam já para a agressividade, para a raiva, porque elas não faziam esse trabalho de elaborar, de ter consciência desse ponto de partida, desse assunto difícil de ser trabalhado, de ser mencionado por ela. Então, usava a raiva como uma forma de lidar com a situação. Então, para a gente fechar aqui nossa reflexão, o mais importante é você saber a estrutura, como ela funciona com você e desvendar, revelar e refletir sobre os pontos sensíveis em você que alimentam, que criam esse fluxo de energia. Trabalhando esses elementos, esses temas, você não será mais pego de surpresa. Você pode ficar incomodado, mas você vai saber lidar com aquela situação, não mais com a raiva, mas com outro tipo de atitude. Agora, se você ainda vai para esse ponto ainda, de tentar refletir sobre esses pontos sensíveis, ter essa forma de lidar naquele momento com a raiva é importante. Então, consciência, sabe os gatilhos, percebe que o gatilho está se aproximando, que aquele assunto está começando a se aproximar de uma coisa que você não sabe lidar, você tem que se desvencilhar para que você não seja pego de surpresa e aí se deixe levar por esse sentimento, ok? Então esse assunto muito importante, que a gente tem que conversar, tem que refletir, porque hoje em dia as pessoas utilizam muito esse sentimento como forma de lidar com as situações, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo, um abraço e fiquem em paz.